Oi, indignades, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo que provavelmente vai ser desmonetizado por causa do título, mas veio que segue. Por favor, deixem o like, porque eu realmente queria muito fazer essa série de vídeos sobre os cavalos do apocalipse de Turma da Mônica Jovem e eu não tinha como mudar o título só pro YouTube ficar mais de boa. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu preciso explicar que eu tô fazendo uma série sobre alguns dos vilões que compõem uma saga de Turma da Mônica Jovem, conhecida como a Super Saga do Fim do Mundo. Se você nunca leu e não tem ideia do que seja Super Saga, esse vídeo vai ter muitos spoilers. Mas você pode ler pelos links que vão estar aqui na descrição, ou assistir os vídeos da minha playlist sobre essa saga pra ficar por dentro de tudo. No vídeo da semana passada eu falei sobre como a Penha, que pra mim é uma das personagens mais interessantes da Turma da Mônica, não é, pra mim, o cavalo vermelho da guerra. E hoje nós vamos falar sobre ela, a temida, a comentada, a com nome que vocês riem toda vez que eu falo, a jumenta voadora. Ela que foi a única vilã capaz de matar a Turma da Mônica e que compõe o primeiro arauto da serpente a de fato aparecer na série, o cavalo pálido da morte. Ou será que não? Ih, Magali, isso tá me cheirando a plano. Eu já tô vendo que essa minha série sobre os cavalos vai virar sobre como nenhum deles apareceu de verdade, sobre como todo mundo que eu tô mencionando aqui não é realmente um cavalo, né? Enfim. Antes de chegar nas teorizações muito provavelmente sem sentido, eu queria fazer uma recapitulação da história da jumenta voadora. Afinal, essa história foi contada ao menos umas 5 vezes ao longo de toda a Turma da Mônica, 3 delas só na Turma da Mônica Jovem, então eu tenho certeza que todo mundo em algum momento já ficou confuso sobre qual era a verdadeira história de origem da jumenta. A jumenta voadora apareceu pela primeira vez na Mônica 214 da Editora Globo, A Noite das Meninas. Tá, pode até ser que ela tenha aparecido antes, mas essa pesquisando foi a que eu encontrei como a história original dela, então vamos deixar essa aqui mesmo, se estiver errado vocês me corrijam. Nessa história ela é mencionada pela Cebolinha como um fantasma em forma de jumenta que é protetor dos Tupperwares. E como todo bom folclore, as lendas sobre a jumenta voadora divergem muito. Alguns acreditavam que ela era um fantasma malvado que nunca deveria ter saído do túmulo. Já outros acreditavam que era um espírito bonzinho que protegia as crianças e os Tupperwares. Mas o motivo para tanta divergência é que a história real foi passada de boca a boca por anos. E com isso ela ganhou várias versões. Foi só em Turma da Mônica Jovem, na saga de Umbra, que a gente descobriu a versão real. Como o pai do Chaveco já tinha explicado pra turma na Mônica número 94 da Panini, a festa do dia da jumenta voadora, a lenda da jumenta surgiu por conta de uma mulher, a princípio boazinha, que morava em Sococó da Ema e que distribuía comida para as crianças dentro de Tupperwares. O motivo pelo qual ela era chamada de jumenta voadora é porque ela tinha um cavalinho alado de madeira no quintal com o qual as crianças gostavam de brincar, então eles chamavam aquele lugar de a casa da jumenta voadora. E em Turma da Mônica Jovem a gente descobriu que essa mulher se chamava Berenice e que a história dela era muito mais assustadora do que a versão family friendly que o pai do Chaveco contou pra turma. A Berenice tinha uma filha que foi consumida por uma inveja e um ciúme incontroláveis, por achar que a mãe dava mais atenção às crianças que visitavam a casa do que à própria filha. Então, numa noite de Halloween, ela decidiu assustar algumas crianças, colocando um crânio de jumenta na cabeça e correndo atrás delas por aí. Mas o crânio atrapalhava a visão dela e a menina acabou caindo de um penhasco e morrendo. Essa criançada de hoje vive se machucando por aí. A Berenice culpou as crianças pela morte da filha e depois de passar dias em casa chorando e sofrendo, implorando por uma maneira de se vingar e de trazer a filha de volta à vida, suas preces foram ouvidas por ninguém mais, ninguém menos do que o mal primordial do mundo, a serpente. A Berenice fez um pacto com a serpente, vendendo a sua alma e prometendo as almas das 7 crianças em troca da filha dela voltar à vida. Ela construiu uma chave de ossos e um portal para o mundo dos mortos, para onde elas levariam as crianças depois de realizar um ritual. Uma vez que todas as crianças estivessem lá, ela poderia usar o crânio da jumenta para trazer a filha dela de volta. E o que a serpente ganha com tudo isso, vocês me perguntam? Bem, ela ganharia, em teoria, 2 coisas. A primeira é que, por conta de todo o acordo que a Berenice fez, a filha dela se tornaria o cavalo pálido da morte. O que faz sentido, considerando que é uma menina horrível e que toda a história dela tá associada com morte. Aliás, foquem no fato de que foi a mãe que prometeu que a filha, depois de ressuscitada, se tornaria um arauto, o que colabora com a minha teoria sobre a Penha. Em segundo lugar, eu acredito que a serpente realmente planejava transformar aquelas crianças em sombras, como ela fez com a Agnes, com os pais da Agnes e com aquelas 3 pessoas aleatórias que a gente vê em Torre Inversa. E em Torre Inversa, eles explicam que precisavam ser almas corruptas e malignas para se transformarem em sombras. E em Torre Inversa, eles explicam que precisavam ser almas corruptas e malignas para se transformarem em sombras. E em Umbra, a Madame Creusodete diz que o ritual da Berenice falhou
porque as almas das crianças precisavam ser corrompidas, mas não eram. E com isso, em vez de ganhar 7 aliados, a serpente ganhou 7 inimigos. Misericórdia, criatura! Isso são horas! Me liga depois. Eu poderia ficar horas aqui falando sobre os filhos de Umbra, mas eu acho que eles rendem e merecem um vídeo só deles. Se vocês querem um vídeo sobre eles, deixem aqui nos comentários, beleza? Vamos focar aqui só no suposto cavalo da morte, a jumenta. O ritual falhou e as crianças conseguiram levar o crânio da jumenta pra Umbra, fazendo com que a filha da Berenice ficasse presa aqui no estado sem vida e sem rosto. A Berenice passou 17 anos tentando encontrar uma forma de trazer a filha de volta, até que ela se juntou a Madame Creusodete para aprender mais sobre as ciências ocultas. E durante esse tempo ela foi envelhecendo mais rápido do normal, justamente porque ela já tinha vendido a alma dela. 3 anos depois, ela arquitetou um novo plano para conseguir trazer a filha de volta. Quando a turma viajou para Sococó da Ema, a Berenice e a filha causaram um acidente que faria com que o Cebola ficasse com a marca de Yor no braço, tornando-o capaz de abrir a porta que levava para Umbra. Elas acreditavam que a arrogância extrema dele o levaria a realizar isso e, de fato, levou. A gente precisa mesmo ouvir isso? Foi depois de ver a menina no lago ao lado da casa que a Berenice convenientemente ofereceu pra turma, que ele se tornou obcecado por investigar a história mais a fundo e acabou descobrindo a porta e a chave. A menina então convenceu o Cebola a abrir a porta e trazer o crânio daquele mundo pro nosso, e mesmo depois de descobrir a verdade, o Cebola acabou caindo no plano das duas, porque ele não contava com a parte em que elas matariam o resto da turma e aprisionaria os espíritos deles em máscaras pra usá-los contra o Cebola. Cebolinha, se isso for mais uma das suas escapadas pra não pagar sorvete, você vai ver. E bom, a partir daqui a história se divide em duas. Na história original, onde o curso teria se seguido normalmente sem a intervenção de viajantes no tempo, o Cebola seria capturado pela turma e o seu espírito seria colocado em máscara também. A Berenice usaria o crânio para prender o espírito da filha e se fundiria com ela, transformando-se no cavalo pálido da morte e destruindo o mundo. Acontece que depois disso ela seria derrotada pelo Cebola, que convenceria os outros a se unirem contra ela, e o Cebola, como eu já expliquei no vídeo dele, se tornaria um vilão ainda pior do que a jumenta. Rapaz, que história de arrepiar os cabelos. Nem me fale. Já na versão que a gente vê em Umbra, o Chavecão conseguiu impedir a morte do Cebola naquele momento. Com isso, eles foram capazes de bolar um novo plano, mas mesmo assim eles não chegaram a impedir a Berenice. Mais uma vez, ela aprisionou o espírito da filha na máscara, se fundiu com ela e se tornou o cavalo pálido da morte. A diferença é que nessa versão, o Cebola se juntou aos filhos de Umbra para derrotar a jumenta voadora e levá-la para Umbra, e assim os libertando. Por usar toda a sua energia vital para isso, o Cebola teria morrido se não fosse por conta do símbolo de Yor, que impede que ele morra até que o último cavalo do apocalipse surja. Como é? Ninguém vai morrer, não? Mas agora venham aqui. Não é estranho, sendo o cavalo pálido da morte, que nas duas versões de futuro que a gente vê, a jumenta voadora é derrotada? Não era de se esperar que um arauto da serpente sobrevivesse até o retorno dela no fim do mundo? Bom, eu vejo duas hipóteses aqui. A primeira, como eu já tinha mencionado no meu vídeo da Mônica, é que a serpente pretende transformar os 4 protagonistas de Turma da Mônica nos cavalos do apocalipse. Bom, se for um plano pra derrotar a Mônica, pra fazer a Magali perder a fome ou dar um banho no Cascão, tô fora. Por que? Não sei, mas eu acho que isso ainda seria explicado. Dessa forma, os cavalos que a gente viu até agora seriam temporários, e eles teriam como objetivo levar os personagens a um limite que fizessem eles fazerem um pacto com ela em algum momento. Nós vimos isso em Torre Inversa, onde fica muito claro que o Capitão Feio foi usado para que o Cascão assumisse o manto algum dia. Mas eu entro nesse tópico semana que vem. Nesse contexto, faria sentido que a penha fosse usada para causar raiva e ciúmes na Mônica, levando ela ao limite. E faria sentido que a jumenta voadora fosse apenas um peão que aproximaria o Cebola do que a serpente quer para ele. Afinal, em uma das realidades ele se tornou um ditador mundial, e na outra, mesmo tendo continuado do lado do bem, ele ainda possui o símbolo e está marcado pela serpente. Isso não é justo. E a gente não sabe muito bem as consequências disso ainda. Agora, a outra possibilidade é que a serpente não quis em momento nenhum que a Berenice se tornasse o cavalo, mas sim a filha dela. Afinal, era a menina do lago que ela pretendia transformar em arauto. E a Berenice decidiu por conta própria se fundir com a filha para se tornar a jumenta voadora. Em Torre Inversa, a Mônica tem uma visão da menina do lago na enfermaria, que pode ou não ter sido uma alucinação. E mais tarde a gente descobriu que com a destruição do planeta Tumba, os espíritos malignos foram libertados.
E quando o Capitão Feio explica isso, a imagem da menina do lago aparece. Pode ser que a filha da Berenice tenha sido libertada quando o planeta Tumba foi destruído. Afinal, a alma dela, assim como a da Berenice, tinha ido pro inferno. E o planeta ela meio que era o inferno mesmo, né? Então talvez a menina esteja vindo pra Terra e ainda vá causar muito por aqui, se tornando o verdadeiro cavalo pálido da morte. Ah, muito criativo. Rapá, eu ainda vou ser roteirista do Maurício de Souza. De qualquer forma, em ambas as hipóteses, a Berenice teria sido apenas um cavalo temporário. Ela conta pra profecia da Dona Morte sobre o Cebola? Provavelmente sim, mas não quer dizer que ela vá ser o cavalo pálido quando o apocalipse chegar. Afinal, se a gente for ver a ordem bíblica do aparecimento dos cavaleiros do apocalipse que inspiraram os cavalos da Super Saga, a Morte é o último a aparecer. E se a gente considerar tudo que eu falei até agora, eles parecem estar seguindo essa ordem. A gente teve o cavalo branco, que é o tema do próximo vídeo, que na Bíblia foi o primeiro a aparecer. E ele tentou recrutar a Penha como o cavalo vermelho, que na Bíblia é o segundo a aparecer. Então, seguindo essa lógica, faria sentido que o terceiro fosse da Fome, que vai ganhar vídeo também, e que a Morte só aparecesse por último. E quando ela aparecer, vai ser quando o Cebola vai poder morrer. Não faz sentido? Então, mais uma vez, a minha série sobre os cavalos do Apocalipse acabou sendo sobre como eles não são os cavalos do Apocalipse. Mas me contem o que vocês acharam. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra ver os próximos vídeos. Eu queria agradecer os membros do canal a partir do nível Senador, e a tia, o bebê, ele, Biscoito, João, a Tarahane, Hey Jake, Pedro Silva, Henriette e Flávio Barbosa. Muito obrigada por serem membros. Se vocês quiserem saber como faz pra ser membro e quais são os benefícios, clique em Seja Membro aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Desculpa. Ah, não, peraí. Que o mal é primo... E a gente se vê semana que vem.